Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar de nação e país na prática, como fronteiras atrapalham a união de povos. E comigo eu tenho ele, Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Você também vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. Mas vamos lá, né? A gente, para quem não ouviu ainda o nosso episódio sobre nações, estados e nações, né? É um dos primeiros episódios que a gente fez. Sim. É muito importante que você ouça, porque é um bom embasamento, mas ainda assim a gente vai trazer muita coisa nesse aqui, mas já fica o convite. Com certeza. Peço desculpas por estar um pouco afônico, nós estamos num período de gravações atípicos no Bloco Podcast, estamos gravando em horários alternativos por causa da minha mudança, enfim, agradecer ao Felipe também pela disponibilidade num horário tão matutino, por assim dizer. Mas de onde me veio essa ideia desse episódio, né? Assim, a gente fez o do Robert e nessas andanças de mudanças, eu passo por um lugar chamado Joane. E aí nós vamos ver a origem de Joane e principalmente a pronúncia, porque aqui se fala assim, Joane. E aí lembra uma série de origens, né? Primeiro, a origem borgonhesa, né, do norte de Portugal, que é uma região da França. Então você já fica com aquele sotaque um pouco lembrando um resquício de francês. Só que se você sobe para a Galícia, vai se falar Chuan, com X. E aí é muito mais próximo do que seria, né, essa diferença de pronúncia do que seria um lisboeta falar, né, que ele falaria algo como Joan, né? Isso mostra uma questão cultural muito importante aqui que não tem uma barreira, né? Tem uma fronteira entre dois países, só que culturalmente este povo está muito mais próximo. E não é só por causa de uma palavra, isso aqui é apenas um exemplo. Mas culturalmente, o povo da região norte, né? Assim, entenda norte, Porto para cima de Portugal, está muito mais alinhado culturalmente, politicamente e numa intenção de fazer comércio com a região da Galícia, né, que é no norte da Península Ibérica, então é como se Portugal não tivesse a fronteira que tem ao norte e fosse tudo para cima, né, até chegar no Atlântico Norte ali, da Península Ibérica. Eles estão muito mais alinhados com esse povo, e inclusive com intenções comerciais, como um exemplo recente que aconteceu, que há um projeto de uma linha rápida da Corunha até o Porto, uma linha de trem rápida, que está sendo cobrado, inclusive, porque parece que a parte espanhola está atrasada com as obras, né? O povo está cobrando isso. E existe até um movimento de independência dessa região, né? Porque aqui pode, né? Aqui não é uma constituição socialista como o Brasil, então você pode expressar movimentos Isso separatistas, foi ótimo. né? Você pode expressar esses movimentos, tanto que existe um movimento de um reino Galícia Norte de Portugal, né, que seria um PIB até relevante na Península Ibérica. E esta vontade dessa cultura ela é separada por dois países, e aí entra numa coisa perversa das fronteiras de estados. Por quê? A língua
ela deveria representar, né, a forma falada, ela deveria representar também a cultura de um povo local, e ela normalmente representa. Só que a forma escrita, ela deveria representar apenas uma codificação da forma falada. E aí, normalmente, isso não acontece. Você força, por um lado, o português do norte a uma normalização lisboeta, por assim dizer, porque Lisboa pesa muito mais na norma culta da língua. E, por outro lado, você tem, por mais que você tenha o galego ser ensinado como língua na escola, você tem um peso muito grande do espanhol. Tanto é que a Real Academia Galega fala muito em hispanização ou algo assim, que é quando você, na dúvida do uso de uma palavra, você tende ao espanhol, porque é onde você tem mais conforto, onde você teve mais formação ao longo da sua vida. E isso vai deturpando um pouco a origem da língua, porque você está inserindo palavras de outra que até cabem, né? Porque assim, você sabe, tanto português como galego, que tem uma origem comum, você tem um cabedal de sinônimos muito grande. Então você cabe as palavras, né? É um sinônimo. Só que esse sinônimo vai entrando no espanhol. Então você começa a ter uma ruptura deste laço em comum. Por quê? Porque, de um lado, você tende a puxar por um português muito mais ao sul, e por outro, você tende a puxar a um espanhol, né, muito mais ao centro, que é de Madrid. Né? Então você deturpa um pouco isso e você cria uma fronteira maior do que deveria na língua. Eu acho isso um problema, porque acaba afastando culturalmente as pessoas por imposição de estados. Né? Acho isso um pouco perverso. Mas tipo assim, você fala isso na língua no sentido, tipo assim, ao longo da vida a pessoa vai tendo essa outra educação formal, né? E Sim. por isso que ela... Tá. Assim, é complicado, né? Porque a gente tem, né, essa definição do que deve ser ensinado, né? Exato. Como deve ser ensinado, a grade curricular, etc., né? Só Exatamente. que muitas vezes isso vem de uma imposição, talvez nova, né? Ou um termo que é muito bom de ser usado para deturpar as coisas, que é o baseado em evidências, né? Uhum. Baseado em evidências de quem, né? Do governo, do ditador, sabe? E De uma aí ciência você... comprada, né, por estados. Exatamente. E pode ser que você acaba forçando isso. Mas assim, eu não sei, porque eu não tenho essa vivência aí, né? Uhum. Mas meio que assim, é o tipo da coisa que a gente sente, às vezes, assim, até no Brasil, cara. O Brasil é imenso de grande e você vê isso. Eu não sei se na escrita, sabe? Exato. A gente não chega a ver essa diferença na escrita, Porque é mas imposta. é Deveria haver, né, essa diferença escrita. verdade, né? Exato. Você entendeu que mata? Não estou querendo ser aqueles socialistas de falar, pô, o índio, né, deveria ser, nós deveríamos falar tupi, mas teria que haver uma flexibilidade maior para validar isso na forma escrita, principalmente, né? É diferente, assim. Também não acho que a gente deveria falar Tupi-Guarani, mas é complicado, sabe? Sei lá, tipo assim, a gente não vê isso na questão escrita, né? Pelo menos no Brasil. Uhum. Você vê muito isso na questão da fala, porque você tem essas nuances até bem claras, eu diria. Não acho que, assim, o regionalismo da fala mudaria, né? Ou deixaria de trazer algo acerca de isso aqui é ou não é uma nação. Não acho que só a mudança de tipo de fala mudaria. Mas se a gente começar a expandir um pouquinho, não só para a forma de falar, né? Mas avaliar que, pô,
a gente tem um tanto aí de, estados diferentes, né? Onde você não só tem a forma de falar diferente, a escrita é a mesma, porque não tem como não ser, mas os raciocínios são diferentes, as Uhum. ideias, a nível de forma de governo, a nível de assistencialismo e etc, né? Então, assim, meio que quebra aquela paridade, né, de nação que a gente estava falando, né? Que a gente falou, pelo menos, no último episódio. Sim, sim, e existe uma coisa, né? Eu me considero numa região fronteiriça, porque eu estou a menos de 80 quilômetros da Galícia. E existe uma permeabilidade. O que, que significa? Se eu entro Galícia dentro, falando português, todo mundo me entende da mesma forma que se eles entram Portugal abaixo, falando galego, todo mundo se entende. Óbvio que não é um entendimento completo, principalmente por essas diferenças educacionais que reforçam a diferença, né? É uma fronteira nesse sentido que está separando uma nação, colocando ela em dois estados diferentes. Mas as pessoas se entendem. Tem um vídeo que é engraçadíssimo. Uns caras lá de Lisboa, coisa assim, que eles fazem viagens para lugares remotos, né? E eles foram a última vila de Portugal, ao norte, não sei o que tal. E eles entraram para Galícia e foram tentar conversar com o pessoal num espanhol meio macarrônico. Só que os caras, tipo, respondiam no português e eles não estavam se ligando que os caras estavam respondendo em português. E fica uma conversa engraçadíssima nessas regiões que existe no Brasil também, né? Que o pessoal chama pejorativamente de portunhol, mas realmente é uma interação de duas línguas parecidas, de origem comum, e que se acha um meio termo entre pronúncia e até, infelizmente não na escrita, mas poderia se permitir essa flexibilidade de escrita, mas na pronúncia e na forma de escolha de palavras em que as pessoas se entendam. Por quê? Porque elas estão interagindo diariamente muito mais do que alguém que fala um espanhol muito mais no extremo da coisa e um português muito mais no extremo. Então, não é uma coisa São Paulo, Buenos Aires, né? São pessoas que estão ali falando um português com o sotaque do Paraná, com um espanhol de um sotaque de uma região fronteiriça, seja de Cidade do Leste, seja da Argentina ali, ou do próprio Uruguai, né? Então você tem essa interação linguística que cria e diminui essa barreira entre o espanhol formal e o português formal. E isso acontece aqui também no norte, com um sotaque muito característico do norte, tanto que a dificuldade de entender, não uma dificuldade extrema, como se tem, por exemplo, no Açores, que o açoriano falado, né, o açoriano vem e fala numa matéria de televisão que vai passar no país inteiro, tem legenda. Né? Esse é o nível da diferença do português. Agora, coisas galegas, muitas vezes, aqui não tem legenda, porque você entende. Então, é a mesma língua, o português, a mesma língua que tem legenda, porque você não entende, estando aqui, mas o galego não precisa de legenda, porque você entende. Então, assim, é muito distinta a diferença de uma coisa e muito próxima à barreira de outra, e deveria ser mais formalizado ou flexibilizado na escrita, só que estados não fazem isso, porque uma vez estados não fazendo isso, eles aumentam a diferença cultural e validam uma fronteira que, na verdade, não deveria existir. Cara, você trouxe alguns pontos bons que eu quero comentar, mas antes de tudo eu vou só comentar uma experiência pessoal, né, sobre essa língua meio termo aí, o portunhol. Sim. E na Argentina eu, obviamente, né, falei, vou hablar aqui e, porra, e vai dar bom, né? E aí eu não falo nada de espanhol, né? Eu comecei a hablar pra caralho lá.
A mulher, você acredita que a mulher teve a cara de pau de falar comigo assim, ou fala em português que eu entendo, seu espanhol não tá bom, não. Eu falei, ué, que isso? Mas é Tá de assim mesmo. sacanagem, menina. Mas, enfim, é só para refutar a sua tese de língua intermediária. Mas assim, por quê? Eu tô Porque zoando. entende, né? As pessoas estão numa região fronteiriça, elas vão entender a outra língua. Não, eu tô brincando, tipo assim, é facilmente resolvível, né? Mas Sim. assim, retomando um dos pontos que eu acho que é interessante, né? A grande questão, né, se a gente for olhar Estado no geral, é que o Estado ele quer manter controle. Pronto, Uhum. né? Até naquele livro é do Mises, né? Anatomia do Estado, né? Ele fala alguma coisa, ele traz alguma coisa mais ou menos tipo assim, olha, do que o Estado teme? O Estado teme ser tomado por outro Estado, que é um caso de guerra, ou ele perder a força dele através de uma revolução interna, que seria a revolução. Anatomia do Estado é Robert, né? É rouba, então é isso, então é dele. E aí, tipo assim, dentro dessa ideia, né, você vê que se o Estado teme isso, ele teme perder controle Exato. e o que ele faz para manter controle em todas as áreas? Essa educação formal que você está trazendo, que vai fazer com que seja alinhado a forma de falar, com que seja alinhada a forma de escrever, talvez até mesmo os costumes. Tudo bem que no Brasil a gente não tem muito ensino de costume nas escolas públicas, né? Senão o costume favelizador, mas em alguns outros países você tem bons ensinos de bons costumes para parte da população. Então, assim, de toda forma, você tem nada mais, nada menos do que um Estado, por meio do que a gente tem aqui como o, o Ministério da Educação, dando diretrizes, entre aspas, para que você consiga, então, tocar, né, o que é em tese, educação. Só que aí você começa a limitar as pessoas, coisas que a gente já falou aqui, né, por exemplo, de você não conseguir, tipo assim, fazer homeschooling, por exemplo, você não consegue ter liberdade para trazer outras ideias, para trazer talvez outras línguas, para trazer talvez outros maneirismos e etc. E aí você gera, né, essa limitação aí que você vê de acordo com o seu relato. Você tem um espacinho delimitado que é assim, você tem um espacinho delimitado que é assado, só que, porra, ali no meio tem um meio termo, Exato. tem um contato. E por que, sabe, tipo assim, o que é que difere, né? Tem dois exemplos interessantes aqui que eu acho que vale a pena trazer, né? Então, primeiro, essa coisa do Portugal com a Galícia, né? Que o norte de Portugal é praticamente uma coisa só. No começo do século, eles descobriram que Portugal tem uma segunda língua, que é falada numa região muito pequena de Miranda do Douro, que é o mirandês. Aí, se você for ver, né, assim, a resposta é meio complicada. Qual é a língua mais parecida com o português? Se você considera galego-português uma língua só, porque é uma origem só, a língua mais parecida com o português passa a ser mirandês. Por quê? Ela não veio diretamente do português. Ela veio do leonês, que é do Reino de Leão. Então, tem alguns elementos na língua, por exemplo, você fala em mirandês la luna, não, la lua. Esse lá que caiu no galego português e virou a lua, por exemplo, ele se manteve no mirandês, ou seja, mostrando essa origem leonesa da língua. Então, entenda, no território de Portugal há uma segunda língua que, se você, dependendo da maneira que você considera, ela é mais distante do português do que o galego. Então, se você separa galego com português, a língua não está na fronteira.
né? Dentro da fronteira de Portugal há uma segunda língua que é mais distante do que o galego, que está fora da jurisdição de Portugal, por assim dizer. Você tá Então, vendo? Tem que é bem específico, né? Mas você vai sim. achar vários outros aí fora se você for olhar, né? Sim, sim. Você tem Bavária na Alemanha. Você tem também a interação, né? Por exemplo, Suíça. Fala-se italiano, uma forma de italiano, com um sotaque. Fala-se francês e fala-se alemão. E eles ainda têm O o sotaque. próprio dialeto deles, né? Exatamente. Eles têm o dialeto próprio suíço, né? E o alemão Uhum. suíço é um pouco diferente do alemão alemão. Outro exemplo, Luxemburgo. Luxemburgo, as crianças todas são poliglotas, porque tem inglês, tem um bom inglês, fala-se alemão, fala-se francês e fala-se o luxemburguês, que ao soar soa parecido com o alemão, mas tem diferenças consideráveis. Então, cara, você nascer com 4 línguas, você tem que lidar com todas elas de uma forma razoável, porque, se eu não me engano, é isso. Em Luxemburgo, a língua oficial das coisas de governo é francês. Então, por exemplo, se você trabalha num hospital público lá, a língua padrão é francês. Ai, que louco. Uma coisa que você nem espera, né? Estranho. Tipo Pois assim, é. eu nunca ia imaginar um trem desse mesmo. Pois é. Então, assim, não é nem a língua luxemburguês, né? Óbvio que as pessoas também falam, né? Mas você tem uma série de línguas dentro do seu próprio país. E eu acho essa interação, né, interessante também num país como o Brasil, e são coisas que se perdem, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes capitais, Belo Horizonte, que estão a mais de 1.000 quilômetros de uma fronteira com outra língua, acaba se perdendo e se isolando nisso, né? Então, assim, fala-se muito pouco uma segunda língua, fala-se muito pouco e se entende muito pouco dessas interações, né, fronteiriças, coisas que você não tem na Europa, né? Assim, tirando a Rússia, raramente você vai estar a 1.000 quilômetros de uma fronteira com outro país, né? É quase impossível. E aí outra língua também. Então tem esse reforço muito mais próximo de uma outra língua. Mas esse afastamento cultural, né? Acho que é o ponto importante, libertário desse episódio. Esse afastamento cultural forçado, graças à educação estatal, é algo que a gente não vê falando muito, mas ele é muito presente em regiões assim, né? Então, assim, mantém esse afastamento forçado de uma fronteira que não deveria existir, porque os povos anseiam até estarem unidos por uma fronteira e por um reino independente. Você tem isso nas Astúrias, você tem isso na Galícia, na Espanha, você tem isso na região de Barcelona, na Espanha. Então você tem na Catalunha, né, como um todo. Então você tem uma série de movimentos separatistas só na Espanha, e esse aqui em Portugal, que gostaria que o norte de Portugal fosse realmente um reino junto com a Galícia, uma unidade independente. Justamente pela origem comum, né? Portugal nasceu aqui, e tanto é que tem uma piadinha, né? A piadinha o cara de Lisboa, um garçom, não querendo servir um cara do Porto, né? Começar a fazer gracinha com sotaque e tal, e não sei o quê. E a maneira que o Porto fala, né? Fala muito palavrão, é muito mais espontâneo, assim. E aí o cara fala, mas eu também sou garçom no Porto e não trato meus clientes assim. Ah, não trata, não. Quer ver? Vou te servir. Aí eles trocam de lugar. Aí o cara vai lá, faz o pedido e fala, não vou fazer. Ele, por quê? Porque eu não vou servir mouros. Por que É, ainda mouros? bem.
porque é a conquista árabe, né? Quando eles chegaram em Lisboa, eles vieram tudo conquistando árabes, e aí eles chamam os caras do sul de Portugal, do centro, tudo de mouros, porque são árabes, né? Tal a origem diferente e muito mais alinhada, né? A língua que se falava e já era na região se tornou esse galego português e veio sendo trazido para baixo, né? E quando ele foi trazido, foi incorporado muitos termos árabes, né? Almofada, alface, né? Alcatifa, uma série de termos árabes foram incorporados ao português depois disso. Mas é justamente essa interação cultural que houve e enriqueceu o português, por um lado, mas separou ainda mais desse galego português, que era uma origem mais raiz, né? Ou mais pura, por assim dizer, né? Ou mais antiga do português. Então tem essa barreira cultural que os estados reforçam através da imposição de uma educação estatal formalizada, com conteúdos obrigatórios, com padrões mínimos e, principalmente, algo que eu não tinha notado e vim notando ao longo do tempo, com a escrita. Porque, né, dentro dessa palavra, do Joane, que eu dei exemplo, é Joane, só que um fala Joane, outro fala Joan e outro fala Joan. Poderia ser representado na forma escrita de formas diferentes, porque é uma pronúncia muito diferente entre povos e que se perde por imposição estatal. Ruim isso, né? Assim, assim... você não perceber, muitas vezes, a imposição estatal, o ferir o PNA em cima de coisas simples do dia a dia, mas que está ali presente, né? Assim, eu não sei o quão ruim ou bom é. A grande questão é que, assim, é complicado você não permitir, né, ou de alguma forma tentar subverter a existência de uma característica local, né? Sim. Então, você forçar seja, né, um estudo, seja uma educação em cima de coisas que já seriam dessa forma, né? Mas acho que às vezes no longo prazo, né, essas formas acabam tentando se estabelecer, ou pelo menos fazem uma brigazinha, né? Enfim, a grande questão, um momento um pouco polêmico, é que daqui a pouco a Europa inteira vai estar falando árabe, né? Aí vocês vão ter uma unidade boa aí de fato. Tô brincando, tá? Eu sei. Não, cara, há essa presença, né? Há também movimentos nacionais surgindo. Como eu disse, Nacionalistas, né? nacionalistas, os movimentos de esquerda criam tempos difíceis em relação a isso, e os movimentos de direita resolvem de maneira muito mal resolvida. Justamente com a questão de protecionismo e de supervalorização de unidades nacionais. Por isso que é o que eu falo, não é no espectro político que vai se resolver isso, não é na esquerda, direita, não é dentro do sistema. Né? É em questões regionais assim, é justamente o PNA e a livre associação do comércio entre pessoas. Por quê? Porque a esquerda abre as pernas para uma invasão cultural e deixa. A direita faz protecionismo e proteção comercial, guerra comercial, reforça essa fronteira em cima de uma unidade nacional que muitas vezes, quer dizer, uma unidade de país que muitas vezes não existe na regional, força isso.
e acirra ou cria uma animosidade onde muitas vezes não tem. E só você ter o PNA com o direito das pessoas de se livre associarem aonde quiserem, que resolve isso de fato. Porque as pessoas vão preferir interagir com quais elas têm um maior senso de nação, livremente, sem imposição, sem uma barreira, sem uma fronteira necessária. A fronteira vai se construir organicamente, vai dentro de uma relação comercial, de uma troca mútua, né, de uma troca livre e espontânea entre pessoas, ela vai surgir, seja cultural, seja de uma forma mais natural, de vontade de associação, de vontade de comércio, de forma de criação, né, de educação fornecida e não de uma imposição estatal. Acho que esse é um ponto interessante de trazer, de pensar, de trazer para o nosso ouvinte pensar, que as pessoas vão preferir, né? Como a gente vê, por exemplo, no sul do Brasil, né, vê movimentos, né, um sul maior do Brasil, um sudeste, né, aquela coisa de São Paulo não gostar de mandar cada R$ 100 que ele manda de imposto para Brasília, ele recebe 10, né, de volta. Então, ou o Nordeste mesmo querer se autoafirmar como uma cultura mais diferenciada, algumas regiões do Nordeste, né? Então, isso deveria ser mais permitido para que nós tivéssemos realmente fronteiras mais naturais, mas não fronteiras no sentido de controle de fronteiras, unidade, mas uma fronteira ideológica, uma fronteira de relações comerciais mais claras em relação a isso. Porque a outra forma gera ressentimento, né? Seja a esquerda forçadamente pegando esse dinheiro e colocando em outros lugares, fala, pô, tô trabalhando para quê? Né? Um cara de um lugar, tô trabalhando para sustentar o cara lá que não tem qualquer relação cultural entre um e outro, e a direita não, ela vai querer pegar isso e falar, não, somos um povo só, um não sei o quê, e não é um povo só, porque essa fronteira é artificial. Então, eu acho que a saída desse espectro é justamente o libertarianismo, o PNA, né, o princípio de não agressão, vida, liberdade e propriedade, e a associação de comércio entre as pessoas regional que mais se enquadram nesse sentido de nação, sem fronteiras. Cara, não, muito bom. Eu, sim, super concordo. Um detalhe que eu queria colocar, né, queria sim, acrescentar ao que você falou, é que, né, existe o caso, né, do Estado dentro do poder de controle dele, às vezes forçando ou facilitando com que venha essa galera de fora, quando eu estou falando aí acerca da questão da Europa, e traz de fora, permite o acesso, e aí você tem uma disrupção muito grande daquela nação que existia naquele local, porque você consegue trazer alguém de fora, ou você cria políticas que favorecem, né, alguns tipos de imigração, e que às vezes não é bom também para aquela nação, aquele grupinho que tem ali de pessoas, né, que são de alguma forma bem relacionadas entre si, né, e aí você vai tendo cada vez mais distúrbios em relação a isso. Também são só alguns detalhes que podem acontecer provenientes da intervenção estatal, né? Mas nada demais. Com certeza. Vamos para a notícia? Cara, vamos sim. Eu separei aqui, eu acho que é porque é icônico, tá? É interessante. A gente já tá com um dólar batendo R$ 6. A gente está gravando hoje, dia 29 de novembro. E ontem mesmo, né? Dia 28, a gente já teve. Na verdade, eu acho que quarta-feira a gente teve um pronunciamento, né, do nosso querido ministro da, sei lá o que ele é, da Economia.
E aí ele falou Eu vi. algumas verdades, né? E o mercado, como o mercado odeia pobre, né? Ele reagiu com o dólar subindo. Então, assim, maravilha, né? Uma Aí. crise de desconfiança, né? Exatamente. Assim, eu estava sendo sarcástico, né? Realmente é uma baita de uma crise de desconfiança. E aí, com isso, a gente já está com o dólar batendo a R$ 6. Uma coisa que é muito legal a gente trazer aqui, quem nos acompanha há mais tempo, na verdade, quem colocou em prática o que a gente passa aqui há mais tempo, Verdade. dentro do espectro de um ano no máximo, ou menos, tá? Se Comprou dólar abaixo de você. 5. É, é bem isso. Quem Se seguiu a você, gente comprou dólar abaixo de 5, cara. se você dolarizou, igual a gente falou para você fazer, as alternativas que você tem, usa a Sovereign Swap para comprar, para pagar boleto, mais um monte de coisa. Olha, é dólar, Bitcoin aqui e mais uns negocinhos separados aqui e ali. Autocustódia, presta atenção, dólar você vai fazer assim, assim, assado, economia circular, blá, 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 vende suas coisas por USDT ou por Bitcoin. Se você já entendeu como que funciona, que se você tiver no máximo 2 meses de dinheiro em real e o resto em dólar, você ganhou mais dinheiro do que o CDI, você Ganhou. ganhou mais dinheiro do que o Barsi ganhou na bolsa, você ganhou mais dinheiro do que o Tesouro IPCA mais 90 e tantos por cento. Cara, é super simples. Todo mundo aqui estava falando isso. A gente já estava trazendo isso. A gente já trouxe as ideias, as possibilidades, o que você vai fazer. O dólar está em R$ 6 hoje. E quando ele estava a 5,30, 5,50, eu falava, e eu vou falar hoje de novo, gente, vai subir mais. Ele vai continuar subindo. O Bitcoin vai continuar subindo. É muito simples a decisão. Não tem por que você ficar em real. Mas eu recebo em real. Beleza. Mas você tem que parar de ficar deixando dinheiro em real. Já existem soluções diferentes. Sim. Cara, eu tava até fazendo umas continhas aqui. Se você. Eu vou dar exageros, tá? Eu sei que a taxa da Sovereign Swap costuma ser muito menor que isso, mas se você comprou dólar a 5 com spread de 8%, você pagou 5,4%. Agora, se você está pagando o boleto com 8% de spread, que eu sei que não é isso, tá? Eu estou jogando para cima. É menos, eu pago menos. A gente paga menos, mas eu estou só jogando isso. Você estaria hoje, com 8% de spread, você estaria vendendo esse dólar a 5,52. Ou seja, se você comprou e você rodou, você está no ganho real, né, em cima de porcentagem. De novo, estou exagerando valores. Eu sei que tem promoções da Sovereign Swap que faz a 2%, né? Então, assim, tem que estar atento. Mas, cara, é aquilo. A gente falou, a gente avisa. E o cara fala assim: não dolarizei até hoje. Vale a pena dolarizar agora? Vale. Vale, porque o longo prazo é subir. Né? É importante você ter a paz de estar numa moeda dolarizada para fugir dessa volatilidade. Deixa de longo prazo, né? Tem, tem situações que, né, aproveita esse dólar um dia, Bitcoin dá uma queda de preço, faz um trading, compra um Bitcoin numa situação um pouco mais favorável, mas tenha, tenha esse valor travado em dólar, que seja parado. Sai dessa volatilidade maluca que é o real brasileiro. Tá? Acho que vale a pena para a pessoa estar sempre dolarizando. As stablecoins são a forma mais simples, mais barata e mais rápida de fazer isso. Né? Façam, protejam o patrimônio de vocês, tirem dessa volatilidade maluca.
né? Onde um dinheiro onde um ministro da economia vai lá, fala meia dúzia de coisas e o câmbio dispara, é muito frágil, né? A própria zona do... Você não tem isso na zona do euro. Você não consegue isso... O dólar, por mais que seja de um único país, né, como ele é unidade de contas, você não consegue um Fed indo dizer isso, o ministro da Economia nos Estados Unidos dizer isso e abalar tanto assim. Então, entendam a fragilidade que o real tem em relação a outras moedas e parem de manter todo o patrimônio de vocês nisso, deixem o mínimo possível, né? Acho que fica esse recado para as pessoas. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Bloco Podcast. Lembre-se, chegou até aqui, deixa o like, deixa um seu comentário, né? Me diz se você fez essa dolarização, como tem sido, tá? E manda esse episódio para alguém que está com alguma dificuldade de entender como um processo educacional pode ser ruim a longo prazo, estatal, no sentido de desconfigurar culturas regionais, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.